Boa tarde a todos. Secretaria da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul apresenta a Natal das Emoções aqui em Campo Novo. O projeto conta com intérprete de Libras, professora Roberta, para pessoas com deficiência auditiva, garantindo acessibilidade e inclusão para todos os espectadores. Realização SD Produções, com apoio da Prefeitura Municipal de Campo Novo, patrocínio de Log Novo, Girando Sol, Vale Log e Cotricampo. Conta com financiamento para a Cultura RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. O município de Campo Novo está vivendo um Natal de emoções, dias repletos de alegria, luz e encantamento, através de um projeto que celebra a união e também a esperança. Nós temos, nesta tarde, aqui em Campo Novo, a presença da oficineira Maiara, que estará trazendo também uma oficina falando sobre mandalas, tintas, enfim. A partir de agora, a oficineira Maiara Brum, aqui em Campo Novo. Boa tarde. Então, eu sou Maiara, eu sou produtora cultural, profissão e artesã por hobby. Eu trabalho com vários tipos de artesanato, eu trabalho com biscuit, com feltro, desde pequenininha eu sempre trabalhei com crochê, tricô, ponto cruz, ossos de bordar. Mas o que eu me encontrei, que eu gosto de trabalhar, é a mandala infantilista. Existem vários tipos de mandala, né? Existe mandala feita com espelho, mandala feita com traçado. Eu gosto de trabalhar o pontilhismo. O que é a mandala? A mandala, ela é o círculo de vida, da vida. É tudo aquilo que flui de dentro para fora, de nós para o mundo exterior. E todo o trabalho da mandala, ele reflete isso. Isso aparece. Vocês podem ver ali no telão. Todos os traçados, eles saem de dentro da mandala e eles vão para fora da mandala. Eu vou ensinar vocês a fazer esses traçados, né? E não existe uma regra de como tem que ser, como é. Cada pessoa vai fazer a sua, eu vou dar um passo a passo. O desenho que a gente vai tentar fazer é esse. E por que eu digo tentar? Porque cada pessoa é única, cada mão é única. A gente vai começar com os pontilhados e à medida que ela for fazendo, vocês vão perceber que vai ficar muito individual de cada um. Aí eu vou dar um auxílio individual para cada um de vocês, tá? O que é a mandala? A mandala, ela é feita normalmente nessa madeirinha, tá? Existem de vários tamanhos, várias grossuras. Essa daqui, ela é uma de 8 centímetros, tá? E ela vai ser o nosso enfeite natalino. Ela vai ir para a árvore de Natal, como essa daqui, ó. E elas vão para a nossa árvore de Natal. O nome disso aqui é Soulplast, tá? Se vocês quiserem comprar eu normalmente compro na internet, tem no Shopee, no Mercado Livre, compra bem barato, bem fácil, compra de quantidade e pode usar como Soulplast ou como bolacha de MDF. Das duas formas vocês vão encontrar. As tintas utilizadas. Normalmente é trabalhado com PVA ou com a tinta acrílica fosca. Muita gente trabalha com a brilhante. Por quê? Porque a finalização a gente faz com verniz brilhante. Então a gente sempre trabalha com a tinta fosca. Existem várias marcas, mas as que eu recomendo trabalhar são essas três aqui, que é a PVA da Acrylex e a acrílica da Acrylex ou da Decorfix. Eu gosto mais de trabalhar com a Decorfix por causa da textura dela, porém a acrílica da Acrylex tem bem mais cores. Então às vezes tu vai comprar na internet um pacote de 10 cores, às vezes para começar é melhor começar com a acrílica da Acrylex, que vai conseguir uma demanda maior de cores. Tem essas tintas aqui, trouxe mais para mostrar para vocês. Ela é um acrílico, ela é da Argentina.
Argentina, elas são bem mais pigmentadas. A onde encostar manchou. Então, para trabalhar, tu tem que ter uma certa experiência para poder mexer com ela. O fundo da mandala. Se vocês olharem a bolachinha de vocês, a parte de trás ela está em preto. Esse preto eu fiz com verniz. Que é esse aqui. Tá? É a tinta spray preto fosco. O verniz, ele é bom para trabalhar quando tu vai trabalhar com quantidade grande. Quando tu vai fazer várias que tu precisa fazer, tu trabalha com o verniz. Sempre em mandalas pequenas, em 5, 8, máximo 10 centímetros. Quando tu vai fazer uma mandala grande, não usa o verniz. Por quê? Quanto maior é a mandala, mais fácil é de errar. E quando você erra, tu tem que corrigir. E você não consegue corrigir com o verniz de cima, você vai ter que trabalhar com a tinta. Então, quanto maior a mandala, mais tu precisa trabalhar com as tintas. Tá? Para pintar o fundo, 90% das pessoas usam a tinta acrílica. Porém, tem também as tintas chalk. O que é a tinta chalk? A tinta chalk, ela é uma tinta de pintar móveis. Ela seca mais rápido, só que ela é bem mais pesada. Ela seca mais rápido também. Ela tem um custo mais elevado e ela seca. Tu tem que utilizar ela, que nem as minhas nem abrem mais, assim, ó, porque ela seca muito rápido. Tem essa marca Gliarte e a da Acrylex, que são as de todas que eu tentei, foi as únicas duas que deu certo para mandala. E ela é muito boa quando tu quer pintar, porque assim, tu passou, ela secou. Aí, passou uma vez, ela deu a cobertura, ela fez essa aqui. Depois eu passo para vocês olhar. Essa aqui foi pintada com a chalk no fundo. Uma mão de chalk dá toda a cobertura e tu termina de pintar, tu larga ela, ajeita as coisas, ela tá seca e tu pode iniciar a mandala. Coisa que com as tintas acrílicas tu não consegue. Essas que a gente fez foi passado 2 mãos de tinta. Tu poderia até ter uma terceira, para ter uma cobertura mais completa. Então, se tu tá com pouco tempo, dificilmente tu vai conseguir com essa tinta acrílica, né? Tu tem que ter um tempo grande. Nós levamos 2 dias para fazer essa cobertura para trazer ela seca aqui para poder trabalhar. Então, sobre as tintas é mais isso, né? Acrílica, sempre fosca, de preferência dessas marcas por causa da textura delas. A Decofix também, ela é boa, ela é um pouco mais cara do que a da Acrylex. Porém, se tu não utiliza ela com tanta frequência, ela dura mais tempo também. Ela demora a endurecer dentro do potinho. Bom, as ferramentas da nossa mandala. Como vocês viram, vocês estão com os bolhadores. Todo o trabalho feito com mandala é feito com bolhadores. Hoje nós vamos trabalhar com esses, mas eu vou mostrar alguns outros para vocês, tá? Daí eu volto para explicar esses aqui. Os primeiros bolhadores que eu comprei foram esses aqui, ó. Muita gente que trabalha com mandala trabalha com esses. Eles são para trabalhar com biscuit. Então muita gente trabalha porque tu compra um kitzinho desse está em torno de R$12 na internet e tu consegue fazer todas as compras. Como eu gosto de trabalhar com mandalas menores, né, eu gosto de fazer bastante enfeite de cuia com a mandala, então eu trabalho às vezes com 3 centímetros a mandala. Então para mim não serve muito, né, dificilmente eu utilizo essas aqui. Mas para quem está começando é sempre uma boa opção. Tem essas aqui, que elas são a versão maior dessas que nós vamos usar. Essas aqui, eu também dificilmente trabalho com elas, tá? Tem bastante gente que gosta. Por que eu estou trazendo para vocês mesmos essas que eu não gosto? Porque
custava em torno de 50 a 60 reais esse kit. E ele vem em todos esses tamanhos. E ele é muito bom para trabalhar as mandalas maiores. Provavelmente, para finalizar esses nossos, a gente vai acabar usando um deles para fazer o miolo da mandala. O miolo da mandala é sempre a última coisa que a gente faz. E depende como vai ficar no final para a gente saber exatamente o tamanho que a gente vai usar. Então, provavelmente um desses a gente vai acabar usando. Mesmo que a gente não use, eu vou passar depois ele para vocês testar, nem que seja no papel, para vocês entenderem como é porque é bem diferente de trabalhar com esses tipos de boleador chato, boleador redondo. E, enfim, então, os nossos boleadores. Então, são 5 boleadores e eles representam 6 tamanhos diferentes. O menor deles é o cor-de-rosa, a pontinha. O segundo tamanho é o amarelinho ou laranja, tem alguns kits que ele vem laranja, alguns vem amarelo. O terceiro tamanho é todos os outros lados. Todos eles têm o mesmo tamanho. Aí depois vem o branco, o azul e o verde. Tá? A gente vai começar usando os mesmos tamanhos e depois, conforme vai evoluindo a mandala, daí eu vou indicando para vocês qual o melhor tamanho para vocês usar na próxima etapa. Porque assim, apesar dos kits serem padrões, a gente sabe que de um kit para o outro não vem exatamente o mesmo tamanho, então na mandala pode ser que fique diferente na mandala de cada um. Tá? Bom, como eu falei, a mandala ela começa de dentro para fora. Então a gente tem que sempre achar o centro dessa mandala. Nessa mandala de vocês, como vocês podem olhar, eu já fiz o centro, já fiz as marcações. Mas eu vou ensinar para vocês como achar o centro da mandala, tá? Vou fazer o passo a passo aqui, então para vocês entenderem como eu cheguei nessas linhas. Vocês conseguem ver todas as linhas certinho? Eu sempre pego a mandala, pego o lápis de lado para ele ficar o mais próximo possível da madeira. Porque se tu pegar ele assim, ó, o traçado ele vai ficar mais longo. Então vocês sempre aproximam bem o lápis, o mais deitado possível, para fazer esse risco. Depois do risco feito, a gente vai cortar. Não vou cortar bem lindinho pra gente. Mas vocês, quando forem fazer, façam toda a calma do mundo. Porque o círculo, toda a mandala vai ser definida conforme essa delicadeza do círculo. Isso aqui, depois que vocês fazem vocês podem usar o mesmo molde sempre. Podem guardar. Feito o círculo, como a gente vai achar o centro? A gente vai fazer uma dobra bem alinhada. Depois dessa dobra, isso aqui é a parte difícil, tá? Quanto menor é a mandala, mais difícil é de fazer para te achar o centro. Depois, mais uma dobra. E depois, mais uma dobra. E aí, nós vamos cortar as pontinhas. Cortadas as pontinhas, tu vai ter todas as linhas guia da mandala. Tá? Então, a gente vai pegar a mandala. Eu vou pegar essa aqui, que é essa
minutinhos, a gente vai fazer os traços. Nós temos as linhas guia. Essas linhas elas servem para deixar a nossa mandala simétrica, né? É para a nossa mandala ficar com todas as partes dela iguais, tá? Aí vocês viram que tem aquelas linhas no centro. Essas a gente trabalha com o compasso. Pode ser o compasso, aqueles que vocês usam na escola. Vocês já trabalharam com compasso na escola? Ainda não? O compasso tem que treinar um pouquinho antes de fazer, tá? Mas como funciona? Essas são as linhas de simetria, então. Aí nós temos as linhas guia, que são as linhas do círculo. Não tem uma regra de, tem que ser de tantos e tantos centímetros, tem que ser... tem que ser primeiro menor, depois maior. Tu pode simplesmente nem medir, só pegar e ir fazendo linhas aleatórias porque tu só vai te guiar por ela. Tipo assim, esse primeiro ponto eu fiz um pouco abaixo, então o próximo tem que ser um pouco abaixo também. Então é para se guiar. Aqui eu fiz um desenho exato, baseado no que a gente vai fazer, e ele é um desenho onde começa a mandala com 1 centímetro. Então eu meço 1 centímetro aqui. Quando é um desenho exato, vocês querem pegaram um desenho da internet, querem fazer, aí é bom sempre calcular. Mas vocês podem fazer de forma bem aleatória. O compasso, mediu o tamanho, pode furar, tá? Pode furar o centro da mandala, não tem problema furar a madeira. É até indicado, porque depois esse furo ele vai ficar coberto com a tinta, não interfere, a não ser que seja uma tinta ruim. Se a tinta é ruim, fica a marca do furo, sabe? Por isso que eu indico essas marcas de tinta, porque com essas marcas isso não acontece. Aprendi isso na experiência. E a gente vai fazendo os riscos. O compasso ele é um pouquinho difícil de trabalhar, né? Mas depois vai pegando o jeito. Eu no início pra mim era um bicho de 7 cabeças, né? Eu fiz nessa. Primeiro risco de 1 centímetro. Depois eu fiz de 1,25, 1,50 e depois de meio centímetro, para a gente compor então esse desenho que a gente vai trabalhar, que é esse desenho aqui. Vamos começar a nossa mandala então? Vocês já escolheram as cores que vocês vão trabalhar. A gente vai fazer uma mandala em tons degradê. Eu sempre gosto de pintar o fundo da mandala com cor escura. Mas é uma preferência minha, porque eu gosto de dar luz com as cores. Então, normalmente, se você pintar um fundo muito claro, você vai ter que usar tons mais escuros e não vai dar aquele aspecto iluminado, né? Vocês podem olhar aqui, ele dá muito ar de luminosidade no trabalho. Quando tu consegue usar tons mais claros, né? Como aqui, usa bastante branco. Então, assim, eu sempre vou ter branco. Não é uma coisa obrigatória, mas eu acho que o branco traz essa luz pro trabalho. E nós vamos trabalhar os tons degradê hoje, para a gente ter uma mandala bem harmoniosa. Vocês podem olhar o primeiro círculo de vocês ali? Conseguem identificar ele?
círculo, bem onde tem que enxergar, né? Bem onde o círculo junta com o risquinho, encostar a bolinha e puxar para o meio. A minha tá completamente diferente da de vocês. Ó. Bota no encontro dos dois e puxa para baixo. Em todos eles, todo encontro e puxa para baixo. Eu vou fazer aqui e depois jogar vocês. Não dá para economizar na tinta, porque senão não consegue arrastar para baixo. Deixa eu limpar para tirar o excesso. Aqui, ó, você vai pegar. Vai olhar com. Ai, não sei. Vamos puxar isso aqui pra fora. Aí ele vai ficar molezinho. Agora tenta. Não passa no papel. Como se fosse um lápis de escrever. Puxa. Viu? Era a tinta que estava trabalhando. Ela tava. Ele ficou aberto enquanto a gente esperava. Eu vou limpar ele aqui pra vocês. Daí vocês ficar assim também? A gente ficou conversando, eles. É só puxar aqui pro lado, né? Aqui embaixo ele tá certinho. Sempre molha. Isso aí. Já tá pronto. Aqui, ó. Em cada junçãozinha, tu vai encostar e puxar pra baixo. Até onde tu conseguir. Isso. Não precisa pegar o outro. Sempre molha. Isso aí. Pode seguir assim, não precisa ir até o final. E se tu vê que vai ficando muita tinta no bolhador, tu pode limpar o bolhador e pegar de novo. Vamos ver se o teu também secar. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar um cortinho de tinta e você molha a tampinha, porque ele não vai ficar sequinho assim. Aí vai ficar as meninas que a gente colocou hoje. Ó, qualquer coisa pode pegar direto no potinho esses dois. Vamos agora beleza ali. Nós vamos passar pro tom mais escuro agora. E a gente vai usar o mesmo bolhador, tá? Tem que limpar o bolhador. Tem um copinho de água aqui. Tá? Pode usar no bolhador. Ela tem que ficar mais molezinha.
isso nunca é um erro, tá? Na mandala não tem erro. A não ser que tu tá fazendo um desenho dentro da mandala, aí sim, mas senão não tem erro. Agora nós vamos trabalhar bolinhas. Nós vamos pegar o amarelo, o laranja. Nós vamos pegar a parte mais fina dele. E nós vamos usar agora o tom mais claro. Quando acontece isso dela secar, é só botar um pinguinho d'água, dar uma mexidinha. Essas tintas acrílicas, elas são feitas à base de água. Tanto a acrílica como a chalk também, elas são tintas à base de água. Então, é só dar uma misturadinha de água, vai botar de pouquinho em pouquinho, bota um pinguinho, mexe até ela amolecer. Ela sempre amolece. Agora, nós vamos fazer pontinhos da seguinte forma. No papel primeiro. Nós vamos usar o menorzinho. E nós vamos fazer assim, ó, um pinguinho atrás do outro. Ele vai diminuindo de tamanho. Até ele sumir. Pegar uma tinta mais escura só para vocês enxergar melhor. Vou pegar esse daí. Um pinguinho até sumir. Olha, vocês podem ver, ó, usei o mesmo tamanho aqui onde eu fiz o azul e o laranja, olha a diferença de tamanho também. E é por isso que as nossas mandalas vão ficar diferentes. Nós estamos usando tintas diferentes, com densidades diferentes, então nossos traçados, todos eles vão ficar diferentes. Na mandala, nós vamos fazer um círculo com essas bolinhas. A gente vai pegar, aqui onde está o médio, o tom médio, vocês veem que tem uma linha logo em cima, bem em seguida, né? Nós vamos fazer o pingo com o menor em cima da interseção ali, onde junta os dois traçados, o círculo e a linha, e vamos trazer para cá, ó. Tá? Aí vocês podem ver assim, ó, ele vai ultrapassar a segunda linha, mas ele encerra, nós vamos encerrar o pontinho antes de chegar na terceira. Porque aqui na terceira nós vamos começar outro de novo, ó. E se não chegar até o final, na terceira, vocês vão até onde dá. Até onde o pontilhado chega, não precisa fazer. Só daí vocês começam de novo na terceira linha.
para esse tom médio de novo. Eu, na verdade, já usei os meus tons errados aqui, tá? Eu estou usando o meu claro e o meu médio. Vocês estão usando o médio e o escuro, tá? Nós vamos usar o tom escuro agora, tom médio agora. E nós vamos começar, vocês estão vendo que tem um risco que quase encosta agora nas bolinhas, né? Tá? Nós vamos fazer o mesmo, pro mesmo lado, porém, nós vamos começar pela linha que a gente passou por cima. Vocês podem ver que a gente sempre, entre as linhas que a gente começou, tem uma linha no meio, né? Nós vamos começar nessa linha. Também na interseção dos dois. E vem puxando. Vocês estão enxergando bem as linhas de vocês? Eu tô meio séria, porque eu não tô enxergando as linhas de vocês. Se vocês veem que fica um muito mais grosso que o outro, é só limpar o bolhador. Não precisa botar tanta força assim, a tinta ela vai pegar igual. Assim que tá fazendo só vai cansar do braço. Ele só joga. Não tem nenhum problema, o desenho ele vai. Fica, se pra ti é mais confortável, forçar não tem problema. Só que o teu braço acaba cansando. Se tu só encostar, o teu braço cansa um pouco menos. É normal, não vai pintar. Isso aí, Windows. Agora nós vamos usar os dois maiores tamanhos, que é o azul e o verde. Nós vamos pegar agora o branco. A gente vai começar a trazer um pouquinho de luminosidade para a nossa mandala. Agora, mais uma vez, a gente vai fazer no lugar aonde está entre os começos, um risquinho entre os começos. Vamos pegar o azul, na parte maior do azul, molhar, e a gente vai só fazer um pontinho na interseção. Em todas as interseções fazer um pontinho. Deixa eu olhar como é que tá o de vocês. Tá? Pode fazer bem a interseção. Começa assim. Vai fazer em todos eles, na verdade. Todos os. Sempre molhem entre uma bolinha e outra, tá? Atendendo todos os começos. Pode
mais claro. Eu vou usar o laranja só para mostrar para vocês. Nós vamos fazer um pinguinho em cima desse tom mais da bolinha, né? E depois nós vamos pegar, primeiro nós vamos fazer isso em todas, né? Depois nós vamos pegar o mais fininho do rosa e nós vamos circular esse círculo com bolinhas. Tentando fazer pra baixo. E daí vocês vão fazer esse pingo em cima de todo. Agora que eu fiz na linha, eu vou fazer na linha.
vai manter a mesma tinta, tá? O mesmo tom. E daí nós vamos fazer aquele círculo na florzinha, ó. Sempre começa um pouquinho abaixo daquele outro pinho, um pouquinho pro lado, e daí desce até onde consegue. Quando termina, molha o bolhador de novo e faz. Terminou a folhinha? Isso! Então ficou bem mais certinho que o meu. Eu com o pinguei fiz aquele primeiro pinguinho mais pra cima do que eu queria. A minha pétala ficou mais aberta, a tua ficou mais fechadinha. E é aqui que a gente vai ver a maior mudança entre as nossas mandalas. E se uma ficar diferente da outra, não tem problema. Às vezes umas ficam mais redondas, outras ficam mais compridinhas. Mas no final elas sempre se ajeitam. Se ele vai ficando grosso, limpa o bolhador.
tamanho, só o pontinho em cima. No ambiente com ar-condicionado seca bem mais rápido. É até melhor, na verdade. Porque até agora, depois que nós fizermos essa pétala, a gente vai começar a voltar de novo pro centro. E daí, quanto mais seco tá, melhor. Porque na mandala, quanto mais rápido secar a tinta, mais interessante é. Mandala muito grande, tem que sempre tentar fazer mais no verão. Se vai fazer no inverno, pega aquele tempo de umidade, demora muitos dias para finalizar a mandala. Porque tu pinta um pedaço, aí você tem que às vezes esperar 2, 3 dias para a tinta estar bem seca para fazer os traçados em cima daqueles. Senão as cores se misturam, sabe? Agora a gente vai sempre usar um tamanho menor. Então, quem você usou o lado grosso do amarelo, agora você vai usar o lado fino do amarelo. O resto, que usou o lado grosso do branco, vai usar o lado fino do branco. Com o mesmo tom que vocês fizeram nas bolinhas. Vai fazer as pétalazinhas. Se tu usou... a de cima. Se alguém usou o mesmo tom, não tem problema, pode seguir. Quando a gente foi pintar os fundos, a gente pintava e daí a gente já pintava com o ar ligado e ainda ligava o ventilador depois para acelerar o processo, porque a tinta acrílica, ela, ainda mais para pintar o fundo, ela é bem demoradinha para secar. E daí uma vez tem que passar 2, 3 camadas. O verniz para pintar, no mínimo 3 camadas de verniz. Então por isso que o verniz é recomendado só quando é grande, em escala muito grande. Eu pintei todos os fundos, aí eu fiz com o verniz. Eu gosto bastante do tom do preto do verniz, é um tom bonito. Quando vai fazer um trabalho menor, também fica legal. Mas aí tu tem que fazer uma produção em escala. Se vocês veem que o rolador está engrossando, limpa ele. Vocês podem ver que é uma troca de rolador, né? Tu tá usando o pequeno e você usa o grande. Isso acontece, por exemplo, assim, começou a fazer uma cor, depois trocou e fez outra, não tem problema, segue com a outra. Nossa, muito bom.
Eu fiz elas bem grossas para a gente conseguir enxergar direito aqui, mas com o tempo a gente vai aprendendo, tendo uma noção maior. Quanto mais fina a linha, melhor. Feito, todo mundo com essas pétalas. E agora nós vamos fazer um processo um pouco inverso. Eu falei que a mandala é sempre feita de dentro para fora. Porém, agora a gente vai fazer um traçado que ele precisa secar antes da gente finalizar. Então nós vamos fazer o processo inverso. Nós vamos fazer primeiro ele e depois voltar para dentro. Mas quando tu está com tempo para fazer, tu vai deixar ele por último, tá? Nós vamos pegar o mais grosso do azul. Nós vamos pegar o branco, molhar o branco e nós vamos tentar centralizar bem entre as duas pétalas, bem lá em cima, fazer um pontinho. Entre não tem problema. Entre o meio. Eu tô com umas bolinhas enormes aqui. Ótimo. Aí nós vamos pegar o maior, o verde, e agora vamos fazer um pin embaixo desse branco. Só que a gente não vai fazer embaixo como no outro, a gente vai tentar encostar eles, tentar deixar eles o mais perto possível. Olha, vem aqui e encosta. Aqui o meu de cima ficou tão grande que eles ficaram no mesmo tamanho. Isso aí! Ficou parecendo um 8. Era pra cabecinha ficar menor, mas ficou do mesmo tamanho. Ó, aqui já ficou maior. Ficou menor? Aqui o meu também. O meu ficou com o corpo meio comprido.
voltar lá pro centro da nossa mandala, tá? Nós vamos pegar o rosa, a ponta mais fininha, tá? Nós vamos dar um pinguinho e nós vamos aqui, ó, coladinho entre os dois e fazer um puxãozinho. O mais fino. Não tem problema com encosta. Muito bom. Não tem problema. Depois vocês podem olhar aqui os que eu já tenho pronto. Também tem uns que ficou bem grudadinho. Ó, aqui, ó, o meu emendou também. Conseguiram fazer? Bom. E nós vamos continuar iluminando a nossa mandala. Eu passei por todas e não olhei os tamanhos, né? Você vai usar a ponta. Pode usar a meio amarelo. Pode usar branco mais grosso. E isso, assim, ó, o tamanho do folhador, isso é o tipo de coisa que tu vai aprender com o tempo, né? Testando. E até porque assim, fez, ficou muito fino, tá? Vai fazer outro traço lá. A mandala ela nunca termina. Tu sempre pode fazer mais alguma coisa nela. São 2 passos, vai mais um pontinho, vai mais alguma coisa. Então, pode usar o branco mais grosso. Pode usar o branco mais fino. O meu também vai ficar com o branco mais fino. Nós vamos pegar então a cor brilhosa. Nós vamos fazer aquele puxadinho de novo, tá? E embaixo aqui da onde vai ser o nosso boneco de neve. Vem aqui e puxa. Não tem problema.
ser o maior rosa, o maior amarelo, o menor branco, tanto faz. Aqueles que têm o mesmo tamanho. Esse aí. Com o dourado, com o brilhoso, né, que vocês têm. Vocês vão fazer o pingo, aí vocês pingam 1, 2. Não precisa molhar. E daí, automaticamente, o de baixo vai ficar um pouquinho menor. Tu tem 3, né? 3 bolinhas no teu. Pode fazer 1, 2, 3. Fazer os 3 pinguinhos. Brilhoso.
Vocês podem usar o médio, que está entre, ou vocês podem também usar o próprio brilhante também ali, como vocês quiserem. Antes da gente ir para os nossos bonecos, nós vamos pegar e fazer o miolo da nossa mandala, tá? Vou mostrar como eu vou fazer o meu, depois eu vou aí. Aí nós vamos usar aqueles bolhadores retos que eu falei para vocês. Na minha, eu vou usar esse roxo aqui, ó, tá? E eu vou usar a cor branca, porque vocês podem ver que a gente usou o branco bastante do lado de fora da mandala, da metade para frente. Então eu vou trazer esse branco, vou molhar bem, vou vir bem no meio, vou encostar e puxar reto para cima. O maior, né? Vamos lá. O seu vai ser o amarelo. Vou pegar aqui. Nem cabe no teu potinho. Vai mergulhar ele reto aqui, molhar bem, levanta, vem reto. Baixo mais reto que tu conseguir. Isso! Acho que vai embora. Ele expande mais, tá? Branco também. O teu ficou maior, nós vamos depois riscar com mais pinguinho colorido no centro. Tá lindo, mas não faz não, que ele fica forte. Deixa eu ver o seu. Tá lindo. Ah, ó, ela também ficou assim, ó. Ó, é normal. Isso é coisa. Olha lá naquele, ó, tá bem molhadinho. Tá bem abertinho.
agora, deixa eu fazer o nariz. O nariz, nós vamos fazer aquele risquinho fininho. Só que ao invés de fazer ele de cima para baixo, nós vamos fazer ele quase na pontinha dele puxa de lado. Com o menorzinho. Se pegar em cima do olho não tem problema. Se pegar na bolinha do lado não tem problema. Se o nariz sair da gargantinha não tem problema. Não tem problema. Depende. Sempre que eu levo mais aqui,
estando num lugar com ar-condicionado, umas 5 horas passa a próxima camada. Se for num lugar que não tem ar-condicionado, já vai por umas 8 a 10 horas para passar a próxima camada. Existe o verniz em formato de tinta, tá? Ele seca mais rápido, porém ele estraga bastante os pincéis. Daí tu tem que comprar um verniz em tinta, tu tem que comprar mais um produto para limpar o pincel, e daí acaba mesmo tendo que passar várias mãos do verniz impresso, o custo-benefício dele acaba sendo melhor. Depois de terminar todas essas etapas, a gente vai fazer os cordõezinhos da mandala. Vocês já vão levar os cordõezinhos de vocês. Vai ser a última coisa que vocês vão colocar depois da mandala. Como a gente faz o cordão? Primeiro vai dar um nó na ponta. Tá? O nó não importa como ele é, como vocês costumam fazer. Esse aqui é um pouquinho mais grosso. Puxa o nó o mais para possível. Ele vai passar, tá? Vocês vão passar da parte de trás para a parte da frente, tá? Ele vai ficar assim. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a parte que não tem o nó, vão passar aqui por dentro da parte que tem o nó e puxar. Aí o nozinho vai ficar na parte de trás da mandala, tá? Ele fica solto assim. Pode pegar um isqueiro, pedir pra mãe pegar um isqueiro, queimar a pontinha. No que queima a pontinha, só encosta aqui que ele gruda. Então, aqui, ó, vai queimar a pontinha, ele fica molezinho, já encosta. Encostou, grudou. Tá? Mas isso é só pra não ficar aquela ponta solta aparecendo, tá? E tá pronto o enfeite pra árvore de Natal. Ficou alguma dúvida? Vamos tirar uma foto dessas mandalas? Ah, então tá. Aí vamos tirar uma foto com as suas mandalinhas prontas? Não. Vamos esperar ela voltar pra ela. Muito obrigada. Sobre as cores, por exemplo, se forem comprar na internet, sempre é mais em conta. Você vai comprar aqueles pacotes tipo de 10 cores, tá? Eu compraria assim, sempre os dois tons, nunca tom muito escuro. O tom mais escuro, assim, que vai ter depois que tu já tem mais cores e tu vai agregando. Porque normalmente vai pintar o fundo do tom mais escuro. Então tu tem que ter um tom de preto. Eu gosto de fazer muito no preto. O preto. Esse verde desse fundo é um verde bandeira, tá? Inclusive, agora deixa a câmera, eu vou passar. Deixa eu ver aqui que eu tenho. Não sei se vai dar pra ver. Aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Que esses dois têm tons diferentes, né? Os dois são verde bandeira, tá? Só que esse aqui é o verde bandeira PVA, tinta PVA, e esse aqui é a tinta acrílica, tá? Os dois são verde bandeira, os dois
bastante cor para trabalhar, sabe? Tendo um de cada cor, 2 tons de verde, 2 tons de escuro e o branco, né? Sempre o branco para dar um... Isto